Boa noite, tudo bem, Tauan? Márcio, Janine, Dr. Williams, Gisele, Luiz. Ô Luiz, quanto tempo, bom te ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Pronto, fixei o comentário. Georgia, Rosimeire, Mariana, Fernando Nóbrega, o Kerly. Oi, Kerly, querido. Seja bem-vindo. Gente, vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Me dá aí um feedback. Olá, Oliveira, Karina, Cami. Estão? Perfeito. Bom, pessoal, Maiara, como vocês sabem, hoje nós começamos, a segunda edição do nosso evento Semana da Mulher Tributarista em grande estilo. Temos a convidada, a professora Maria Elbe Queiroz, que vai conversar conosco sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica na execução fiscal. Vale lembrar que todos os dias nós vamos ter convidadas especiais, temos divulgado a programação aqui em lives que vão acontecer às 21 horas. Então vocês têm compromisso conosco essa semana de segunda a sexta, hein? Reserva o horário que vale a pena. Oi, Hilton, tudo bem? Yasmin, Débora, Anne. E realmente a matéria tributária é uma das que mais dá pra gente pano pra manga, pessoal? O Supremo Tribunal Federal tem animado a todos com esses julgamentos acelerados das matérias em plenário virtual e o STJ não fica atrás. Oi, Léo Gomes, tudo bem? Eli Santos, Leide Vieira, Darla, Ricardo. Oi, Ricardo, seja bem-vindo aí. Coleman. E tem uma área dentro do processo tributário, que é a execução fiscal, que sempre enseja discussões. É impressionante, como a execução fiscal é realmente um ambiente rico em debates, até mesmo pela lei ser uma lei antiga, que não prevê uma série de desdobramentos. O nosso CPC de 2015 já traz uma visão diferenciada, é uma lei de uma época da ditadura, então a gente tem muitas questões ali de desdobramentos. Olá, Caroline, David. Agora vi aqui que a nossa convidada Marielbe já adentrou. Deixa eu convidá-la aqui. Já convidei. Olá, professora Marielbe, boa noite. Olá, boa noite, uma alegria, uma felicidade estar com você novamente. E parabéns pelo segundo ano do evento, que agora já virou calendário anual aí, Importante, viu? Poxa, muito obrigada. Nós nos sentimos extremamente honradas em contar com a sua presença aqui no Tributário em Jogo. Uma mulher que representa assim, um sucesso, é um ícone para a gente no âmbito da tributação e como mulher, uma pessoa que desbravou aí no direito tributário essa seara, e para nós assim é uma honra muito grande tê-la conosco. Bem, obrigada. pessoal, professora Marielbe, ela dispensa qualquer apresentação, Como já mencionei, é um ícone, é uma referência para nós como profissional, como mulher, como tributarista. E eu a chamei aqui para falar sobre esse tema, porque eu me recordo, professora, de assim que saiu o Código de Processo Civil,
houve uma apresentação em São Paulo, da qual eu estava assistindo, e um dos debates eram os reflexos das inovações que o Código de Processo Civil de 2015 trazia. E, dentre elas, vinha a questão do incidente de consideração de personalidade jurídica e havia o seu posicionamento com relação à possibilidade de aplicação desse incidente e o professor Antônio Cabral falando contrariamente à aplicação desse precedente. Então, quando eu vi isso, eu achei fantástico, concordei com os argumentos e tal. Eu falei, eu tenho que trazer a professora Mariel para conversar sobre isso, porque foi algo que à época eu não tinha refletido muito sobre. Depois da sua apresentação, eu fiquei cheia de ideias e de possibilidades. Então, eu queria que você começasse a nossa live abordando primeiro a natureza do Instituto, a viabilidade dele ser adotado, qual a vantagem dele ser adotado no direito tributário, para depois a gente ir fazendo apontamentos aí ao longo da live. Pode ser? Ah, pode ser sim. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada por estar aqui essa hora, né, nos assistindo. E realmente eu sempre tive uma posição determinada sobre esse tema, porque incidente de desconsideração tem a ver com amplo direito de defesa. E eu entendo que qualquer que seja o processo, tem que haver a garantia do amplo direito de defesa, né? E aí nós temos a seguinte questão, né? Há uma autuação, né? E nessa autuação já se inclui sócios como responsáveis tributários. O que é que acontece? Eles têm o direito de se defender, apresentar argumentos, todos no processo administrativo tributário. E chamando a atenção nesse momento que a gente está, de que tudo é desconsideração, né? Todos os sócios são responsáveis, e aí realmente há um alargamento da interpretação da responsabilidade solidária dos sócios. Então, aí surge o CPC para dizer o seguinte: em qualquer caso, é garantido o incidente de desconsideração da personalidade, exatamente para garantir a discussão da responsabilidade dos sócios ou de terceiros, né, antes que haja a constrição na execução. Isso é importantíssimo. Nós temos, no auto de infração, os sócios já fazem parte, têm direito de defesa, mas nós temos aqueles outros casos que a Procuradoria, sem ter passado pelo processo administrativo, coloca os sócios como responsáveis na CDA para fins de execução. Ainda temos outros casos que a execução começou e esses terceiros ou responsáveis são chamados para integrar a execução. E aí veja a seguinte questão: quando eles entram na CDA ou entram na execução, eles não tiveram oportunidade, tais quais os devedores, de se defender. Então, são chamados, jogados, e na execução, o que é que acontece? Eles já vão sofrer constrições do patrimônio, negativa da certidão, nome do CADIM, sem eles poderem entrar para dizer assim, peraí, eu não tenho nada a ver com isso, não tem nenhum dos casos da lei em que eu me quadre para estar nessa responsabilidade. Eu tive um caso interessante em que a mãe dos sócios foi chamada, só que ela já tinha falecido há 20 anos. Então, você vê, entrou como responsável solidária na execução. E aí o argumento foi assim, peraí, há 20 anos ela morreu. Ela era só mãe dos sócios. Tinha nada a ver com a história. Então, você vê como acontecem absurdos que precisam ser revistos antes que o patrimônio vá ser chamado a responder. E o IDPJ é exatamente essa oportunidade que se dá dele vir dizer o seguinte, peraí, eu não tenho nada a ver com isso, meus bens não podem ser chamados, vamos apurar, está aqui as provas e etc. Então, na época, todo mundo rejeitava, inclusive teve colega advogado, você está maluca, isso não se aplica nem nada. Eu disse, mas tem que se aplicar. Essa é a oportunidade que é dada, que antes não dava. E aí vem a primeira questão. O CPC se aplica à execução fiscal. E ele se aplica exatamente porque ele diz, é uma lei que diz, subsidiária e supletivamente se aplica a todos os processos, né? Então, ou seja, onde não houver norma específica, vamos pegar o CPC. E, claro,
a lei de execuções fiscais não fala nada sobre o redirecionamento. E se ela não fala nada sobre redirecionamento, onde é que nós vamos buscar prejuízo subsidiariamente? No CPC. E o CPC, ele trouxe uma regra específica dizendo o seguinte: antes de haver a desconsideração, efetivamente, vamos apurar se é o caso de desconsideração. E para isso foi dada a oportunidade de ser instaurado um processo independente, dentro do mesmo processo, mas independente, para discutir apenas a causa da desconsideração. Então, eu sempre defendi, e aí, posteriormente, os juízes foram reconhecendo, mas aí passa. O STJ tem a primeira turma, reconhece com restrições, e a segunda turma diz, não, nada tem a ver. E como é que fica o amplo de direito de defesa desse cara, desse irresponsável, seja lá quem for? Eu tenho um caso excelente para dizer, bem recente, né? Que foi em 2002 entraram com a execução, a Procuradoria pediu restrição, banco, Bacenju, tudo que tem direito, né? E os sócios como responsáveis tributários. O juiz, muito sabiamente, disse, espera aí, eu instalo o incidente de desconsideração. Foi em 2002, mas o processo rolou até agora, sem as coisas andarem. Eu instalo o incidente de desconsideração para os sócios. Vamos apurar o caso dos sócios. Aí os sócios entraram com defesa, tudinho. Quando chegou ao final do processo, o processo foi anulado, porque não devia existir execução. Porque era um caso de execução que exigia depósito para ser feita o recurso. E o Supremo já tinha decidido isso. Em nenhum momento a Procuradoria disse, peraí, agora o Supremo já decidiu, vamos cancelar. Aí sabe o que aconteceu? O juiz disse isso, mas disse, eu não vou dar honorários, porque a gente entrou com exceção de pré-executividade, já tinha havido embargo, resposta. Aí disse, peraí, o Supremo já decidiu isso, não tem que ver. Aí sim a Procuradoria entrou, 19 anos depois, 17 anos depois, e disse o seguinte, cancela. Aí o juiz disse, então não dou honorário. Peraí, como não dou honorário? E o trabalho de 20 anos? E eu tive a felicidade, há 15 dias atrás, de defender a questão dos honorários, porque anulado, o cliente ganhou. Mas a gente não teve honorário, porque tem aquele dispositivo lá, aquele entendimento que diz o seguinte, se for antes dos embargos, vai ser, não tem direito a honorário. Espera ainda. Teve embargo, teve resposta de desconsideração, teve tudo, e aí eu fui fazer defesa oral e tive assim, a grata satisfação de realmente ver reconhecido o direito de que eu tinha direito a honorários, né? Mas aí agora vamos aguardar os próximos capítulos. Mas fica a seguinte questão. Teve ordem de penhora, não houve penhora porque o executado não tinha bens, houve penhora do Bacenjude. Veja quanto incômodo, quantas constrições todo mundo sofreu, né? Por conta de algo que era indevido. Então, precisa-se ter bom senso, precisa-se ter cuidado, que nem toda execução é contra devedor que deve. Né? Primeiro, nem toda desconsideração e responsabilização quer dizer que as pessoas são responsáveis. Por quê? Porque o CTN diz expressamente os casos em que pode haver responsabilização. Não se enquadrando em nenhum desses casos, o terceiro não pode ser responsabilizado. Né? Então, você tem lá os artigos de responsabilidade tributária e diz exatamente os casos de responsabilização. E se ele for responsabilizado na CDA, ele não pode se defender. Se for responsabilidade da execução, não pode se defender antes da constrição de bens. Então, você vê o ônus e o prejuízo que se tem da pessoa que não deve e é incluído indevidamente numa execução. E o que é mais marcante, não é só ser incluído na execução, é ser incluído, ter constrição de bens, ser negada certidão negativa para ele e ele ficar impedido de exercer a atividade dele, tomar empréstimo, ter operações bancárias por algo que nem se comprovou ainda, que é ou não. A Procuradoria da Fazenda até fez uma portaria dizendo os procuradores deverão juntar provas e etc. Mas quando a gente vai ver os processos, as provas não são tão substanciais,
nem os indícios que justifique haver a desconsideração. E aí é preciso que o judiciário diga isso para que, não, realmente está comprovado, é o caso de desconsideração, aceita-se a desconsideração. Veja, nesse combate de planejamentos tributários, de etc., né, tem que tomar um cuidado muito grande. Por quê? Porque por uma mera divergência de interpretação, eu tenho diversos casos, por exemplo, tem um caso grande de classificação de mercadoria. A discussão é se é um congelador ou é um conservador. Não é conservador, está aprovado por vários laudos. Mas só como a execução está grande, já está sendo negada, está no CADIM, já está sendo negada a certidão negativa, a empresa não pode mais descontar duplicata em banco, já vai para o mercado para ela. Veja o imbróglio por uma coisa que vai ser, é de interpretação, e aí vai ser decidido pelo juiz. Não é, o laudo está certo, vamos fazer perícia, etc. Então, por isso que eu sempre defendi, e aí o judiciário vem acatando em alguns casos, outros não. Você vê no STJ, a primeira turma diz que aceita, dependendo dos casos lá, né? E a segunda turma diz, não, é incompatível com o sistema. E onde é que fica o direito de defesa? Essa é a grande pergunta. Não, quando você defendeu isso, eu vi foto do ministro Gurgel em 2019, eu falei, meu Deus, olha aqui, acatada a tese, me lembrei daquela apresentação que você fez em 2015, falando exatamente sobre o DJ, a possibilidade de sendo acatada. E esse ano eles reafirmaram o entendimento. Então a gente vê que claramente vai ser uma questão de ser levada para a primeira sessão para se decidir efetivamente essa divergência, né? Se o IDJ vai ter escopo ou não dentro da execução fiscal. Antes de mais nada, professora Marielba, eu queria apresentar a Tatiana Junger, que entrou um pouquinho atrasada aqui, que é minha sócia, atua com a gente aqui no Tributário em Jogo e vai participar da live com a gente. Oi, gente. Mila, sempre um prazer estar aqui com você. Marielbe, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de participar desse evento da Semana da Mulher Tributarista. Acho que quando a gente pensa em mulheres tributaristas, seu nome está lá em cima. É um privilégio para todas nós que atuamos no mercado, termos uma pessoa como você como uma inspiração, de capacidade técnica, de pulso. Muito obrigada por esse espelho e muito obrigada aí por todas as suas reflexões iniciais. Eu peguei aqui pela metade, mais ou menos. Não sei se a Mila já tinha apresentado uma pergunta ou se você fez um panorama geral, mas você passou por algumas questões que me causam os desconfortos nesse tema. A primeira coisa que me vem à mente, só para fazer um comentário assim, inicial, é que desconsideração é uma questão de provas, né? Uma questão de fato. Quando aparece lá a peça da Fazenda requerendo, normalmente eles têm esse embasamento em toda uma retórica, uma narrativa, que eventualmente pode até estar demonstrando alguma prova, mas normalmente são indícios. E aí isso leva a uma necessidade de debater qualificação de fatos, de debater a realidade fática e essas conexões que são arguidas, suscitadas pela Fazenda. E realmente, a execução fiscal não é o rito para debater prova, não é. E aí daí a gente tem duas possibilidades, né? Ou a gente autoriza o IDPJ, e aí a gente resolve esse problema incidentalmente, levando para uma via adequada. Ou então a gente chega à conclusão de que pessoas que do nada foram parar numa execução fiscal tenham que oferecer garantia para poder dialogar com isso. Então, realmente, me parece que essa segunda conclusão é completamente dissonante de toda a axiologia constitucional que exige, que é impositiva para a leitura da LEF, para a interpretação da LEF. E eu acho que nesse caso é totalmente possível, digamos, a emancipação da garantia para que um tipo de discussão seja travado em outro âmbito, que no caso seria o do IDPJ.
Muito obrigada. Eu até passo para lá. Prazer, Tatiana. Eu queria chamar a atenção o seguinte, Aham. que o custo também de um seguro-garantia, porque eu já tive casos que dizem, entra com seguro-garantia. É uma coisa Pois, custosa, né? É aham. 2, 3% do débito, né? Imagina um débito volumoso, né? Ser dado para discutir. Eu acredito que isso tem que ser revisto, não só na desconsideração, como na própria execução, porque inviabiliza o direito de defesa quando você faz uma exigência de uma garantia muito alta. Eu sei que tem lá na lei dizendo só vai poder aceitar o embargo lá se tiver o juiz integralmente garantido, mas eu acho que tem que evoluir um pouco para ver o seguinte, qual a natureza desse débito? Débitos que decorrem de interpretação, de divergência de interpretação, eu acredito que tem que ser revista a posição, seja no aceitar o IDPJ, seja no próprio embargo ou na pré-executividade, porque corre-se o risco de onerar. Eu tenho um caso que o cliente disse, olhe, quando eu ganhar isso aqui, ele vai ganhar, porque tem muitas provas de que não existe o débito, né? Eu quero entrar com a ação de prejuízo, porque foi um pagamento de honorário, seguro de garantia, várias coisas que tiveram que haver um dispêndio, e essa ainda teve, mas tem muita gente que não teve. Atualmente, tem aqui na terceira, no TRF3, a PFN entrou com IRDR, né, com incidente de resoluções de demandas repetitivas, né? E foi vitorioso o tema, né? E agora vai, por incrível que pareça, não foi aceito o recurso especial do contribuinte, foi aceito só o da Fazenda, e vai para o STJ decidir, né, esse IRDR, para poder ver exatamente o posicionamento. Aqui foi favorável, foi até o meu sócio que fez a defesa como amigo escuro do Instituto ABD-PRO, né, dessa Associação Brasileira de Processo Civil, né? E os argumentos dele foram esses. E vamos ver agora como é que o STJ se posiciona. E nesse ponto, eu sugiro que todas as associações elas se juntem para levar os argumentos e levar a clareza dos fatos ao STJ, né? Porque qual a dimensão e as consequências de não se aceitar? Veja, no caso da execução, quando ela é de monta, você já não pode acolher. Imagine o terceiro que é chamado numa relação jurídica sem ter tido um direito de defesa. Então, veja só a disparidade. O devedor se defende no processo administrativo, nas instâncias administrativas, primeira, segunda e no Conselho Especial. E o terceiro, que tem nada a ver com a história, entrou de gaiato no navio, né? Ou na CDA ou na execução, e ele não vai ter direito a nada, já vai se defender lá. Então, há uma distorção e uma desonomia entre o devedor e entre o responsável. Porque, veja, nem sempre o responsável é o sócio que se completou indevidamente. Você tem um sócio que já deixou, não estava na gestão. Você tem um sócio que não praticou nenhum ato, né, infracional na lei, nem contrato, nem nada. E ele está entrando ali e já vai sofrer a constrição de bens. Então, eu espero realmente que haja uma revisão da segunda turma e no momento do julgamento da primeira sessão, né, desse IRDR, que se chegue a um entendimento razoável, né, um entendimento de bom senso, e que não afronte o amplo direito de defesa. Professora, vejo também que essa questão ela gera uma insegurança jurídica muito grande com relação à atuação, né, por meio das pessoas jurídicas. Porque, veja, você constitui uma pessoa jurídica pensando em limitar sua responsabilidade patrimonial, né? Elas são formadas com esse objetivo. Então, realmente a desconsideração da personalidade jurídica do patrimônio do sócio tem que ser algo extremamente excepcional. Caso contrário, para que serve a pessoa jurídica perante o fisco? Será que justifica-se ter esse procedimento só porque o crédito tributário ele é privilegiado, ele é garantido, tem uma série de proteções em razão até da função social do tributo? Entendo eu que não haveria razão para isso, para a gente gerar esse tipo de desconsideração como se a pessoa jurídica ela não existisse mais, basicamente, no âmbito tributário, e eu sempre tivesse que trazer os sócios
para fins de garantia. Então, é importante que a gente pense que essas decisões judiciais elas geram desestímulo à abertura de novos negócios, a criações de atividades regulares, ao recolhimento de mais tributos, consequentemente. Isso é uma preocupação que ainda se acentua no contexto que a gente está vivendo hoje, de um país que está em recessão e, obviamente, de empresas que estão enfrentando dificuldades para poder cumprir com suas obrigações tributárias, né? Além de ferir o amplo direito de defesa, ela fere exatamente, você tocou muito bem, a natureza jurídica da personalidade da pessoa jurídica, que há uma distinção clara e tem que haver do patrimônio do sócio do patrimônio da pessoa jurídica, né? Então, para isso que se cria a distinção e a possibilidade de se abrirem pessoas jurídicas para que elas tenham total separação e, com isso, ela possa exercer com liberdade seus negócios. Eu não estou aqui falando de fraude. A meu marido entrou aqui dizendo aqui, Méria, seu exemplo. Ele é meu maior fã. Beijo, meu amor. E aí, o que é que acontece? É um desestímulo, como você colocou, e uma insegurança. O pior é a insegurança jurídica, né? Você cria uma sociedade para ter exatamente essa distinção e isso é totalmente desconsiderado sob nenhum argumento. Se tratar de fraude, se tratar de conluio, etc., tudo bem. Aí se justifica porque houve mascarar uma relação jurídica da pessoa jurídica para exatamente evitar que os sócios sejam apanhados, né? Mas aí vem o artigo 50, que diz tem que ser provado desvio de finalidade, tem confusão patrimonial e etc. Então, eu estou muito feliz porque no julgamento, eu não me lembro qual é o recurso lá da ministra Carmen, daquele caso de planejamento tributário, né, daquela norma, ela decidiu muito bem dizendo o seguinte, essa norma é para fraude, essa norma não é para procedimento lícito, não. Então, fora isso, é planejamento permitido, sem prova de fraude, sem prova de sonegação, isso é um procedimento permitido. Então, eu acho que a gente vai ter que juntar vários entendimentos do Supremo em casos separados para tirar uma conclusão que leve a essa conclusão que nós estamos tendo. Eu nunca tive dúvida sobre isso na hora que saí. Eu disse assim, peraí, isso é ótimo. Eu comemorei. Pronto, agora é a oportunidade dos terceiros que não tem nada a ver com o negócio se defenderem, né? E aí, comemorei. E o pessoal, aquele professor, com todo respeito, ele ficou lá revoltado. Em vários outros debates, também, várias pessoas foram contra. Eu já tive até advogados que, num caso que a gente estava defendendo em conjunto, eles diziam de outros escritórios, e você tá maluco, isso não existe, sei lá. Para minha felicidade, depois de algum tempo, eles mesmos passaram a admitir. Isso foi dado pelo CPC como uma garantia. Veja, o CPC ele é garantista e ele quis assegurar a oportunidade de defesa para quem entrou na execução sem ter direito de defesa antes que houvesse a constrição de bens. Porque, veja, é pesado, é um ônus para quem deve, imagine para quem não deve. Sim. Eu acho que, em muitos casos, quando a gente debate sobre esse assunto, quando esse assunto surge, a Fazenda se dói por conta da persecução à satisfação do crédito, né? E acho que é fundamental a gente reconhecer que ninguém está, ao defender a implementação do IDPJ, ninguém está defendendo que o crédito não deve ser satisfeito. Tomara que o sistema tributário performe bem, né? Ele produz a arrecadação a qual ele se verte. Mas tem que obter a satisfação desse crédito, ou de quem deve, ou de quem pode ser responsabilizado por essa dívida. E isso está descrito na lei. E o IDPJ não está nem exonerando ninguém de nada. Ele só está oportunizando um locus adequado para a averiguação de provas, a averiguação de fatos. Então, realmente... Ele está indo para o terceiro.
Veja, é a oportunidade de direito de defesa que o outro já teve no processo administrativo. Exato. É só paridade de armas, né? A Procuradoria da Fazenda vem agindo de forma bem aguerrida como advogados, eu respeito, só que eles têm a proteção da lei, de interferir na feitura das leis, né? E os contribuintes não. Mas o IDPJ você colocou bem, cara. Ele não veio para isentar de pagamento. Ele veio para isentar de pagamento quem não deve. Exato. Né? Quem deve, Exatamente. deve pagar. E para isso a lei dá instrumentos de cobrança. Então, tem que se ver qual é o fundamento que se quer preservar numa ordem jurídica. Eu entendo que o amplo direito de defesa é uma máxima, é um super direito, né, que tem que ser preservado exatamente para evitar injustiças, tanto com relação à vida, tanto com relação à liberdade, com relação ao patrimônio. Sim. Então, para mim, ele é uma garantia de defesa do CPC, né? Nós temos casos de responsabilidade tributária no CTN, mas nós não temos previsão lá das hipóteses de desconsideração. Eu até posso tomar os casos de responsabilidade tributária como uma possibilidade, mas você vê, eles dizem assim, serão solidários quando há impossibilidade de cobrar do devedor, ou então quando houver infração à lei. Então você vê que o Código Tributário ele foi cauteloso quando estabeleceu as hipóteses de responsabilidade. Então, de repente, inclui-se alguém sem prova de que houve um desses casos. E a pessoa não vai ter nenhum direito de se defender. Uhum. Né? Não, a argumentação, professora, do próprio dos defensores, né, da utilização do IDJ, me parece mais um ius esperneandi do que efetivamente uma argumentação com base técnica. Porque, veja, você dizer que não existe a previsão do incidente de consideração na lei de execuções fiscais, se nós fôssemos seguir esse racional, uma série de coisas não seriam aplicadas do CPC na lei de execuções fiscais. Inclusive a possibilidade que nós temos da questão do efeito suspensivo não ser mais automático nos embargos, dentre outras regras. E o STJ claramente reconhece a possibilidade da aplicação coletiva naquilo que não existe previsão específica por uma questão de sistemática do ordenamento jurídico. Então, e outra, o IDJ, e o segundo argumento que eu vejo que as pessoas levantam naturalmente, é no sentido do seguinte, veja, na lei de execuções fiscais existe um racional básico de que você precisa garantir para se defender, certo? Mas se defender em relação ao crédito tributário. Aqui a discussão é em relação à responsabilidade para eu ter que me defender do crédito tributário. Então eu nem entro no IDJ inicialmente na discussão do crédito tributário. Eu estou discutindo se a minha posição existe ou não dentro dessa relação jurídica originária. Então, eu não vejo, de modo algum, uma mácula dentro dessa sistemática. Eu acho que você colocou muito bem desde o início, é exatamente isso. Ou seja, o que a gente está debatendo ali, basicamente, se refere à minha responsabilidade ou não. Né? É a sujeição passiva, né? Ou seja, está discutindo o começo do começo, não está nem discutindo o débito. Decidido que existe a sujeição passiva, agora sim vamos discutir o débito nos embargos, exceção de presecutividade, etc. Né? Você colocou muito bem. Não é discussão sobre o débito ainda, é se ele é devedor, porque o devedor já sabe que está lá. Né? Agora, ele aqui, a gente não sabe se ele é responsável pela dívida, que não é dele. A dívida não é dele, já se sabe. Agora, vamos ver se ele pode responder por essa dívida. Então, tem que ser assegurado, sim, o direito de defesa, porque ele tem prova. Eu tive esse caso de que a mãe dos caras que tinha morrido há 20 anos estava lá na discussão para ver se era responsável. Então, espera ainda. Essa aqui não tem nada a ver com a história, né? Houve um erro, claro, né? Houve um engano, mas aí fica claro a necessidade de se possibilitar que se defenda para... Imagine, teria que ir lá o espólio para dizer a mãe morreu, só que para isso teria que... os devedores não tinham bem, tinha que pegar bens dela. Então, você veja que tem toda uma série de questões que tem que ser analisadas com bom senso, com razoabilidade, né? Para evitar abusos.
Porque se existe contribuinte que abusa, e é justo o fisco querer ter mecanismos para fazer constrição e ter o seu débito garantido e ter o crédito arrecadado, também temos que ver do outro lado, né, as pessoas que podem não ser devedoras. Né? Eu volto a dizer, ninguém está defendendo fraude, ninguém está defendendo nada. Se existe prova, é muito simples. Né? Se não existe prova se existe a prova de que houve um grupo econômico, de que houve desvios, é muito fácil, é só provar e ganha-se o incidente e aí vai-se atrás. Se não existe prova, aí é o caso de realmente, antes de haver qualquer outro movimento, de se isentar do pagamento, ou seja, retirar da relação jurídica para que dele não seja cobrado esse débito. Essa observação da Mila aí que você retomou de que trata-se de uma questão prejudicial, né, para definir sujeição passiva, eu lembro direto da exceção de pré-executividade. Existem várias matérias de legitimidade passiva que, se são demonstradas com prova pré-constituída, você não precisa oferecer. Isso elide a necessidade de garantia, porque é uma discussão que vai preceder e informar tudo que pode advir dos embargos, né? Então, precede de qualquer forma. Me parece que a mesma lógica pode se aplicar, justificando o incidental, nas hipóteses em que a arguição de sujeição passiva se conectar com algo que tem que ser demonstrado. Tudo bem, na exceção é óbvio que não tem cabimento, porém, o incidente ele vem para isso, para viabilizar uma questão de provas que precede a discussão da rigidez ou não do crédito tributário. Só queria fazer esse comentário, mas eu tenho uma pergunta para você, professora. Sobre uma condição, né, que é exposta pelos precedentes de turma do STJ, que endossam, que referendam a possibilidade de utilização do IDPJ, que é no que diz respeito à ressalva da consignação na CDA. Se o nome do sujeito está na CDA, aí você presume que aconteceu a fiscalização e tal, e motivo pelo qual não seria necessário o IDPJ para oportunizar esse contraditório, já que se o cara está lá na CDA é porque teve contraditório. Não necessariamente é assim. Por isso que vem a minha pergunta. O que você acha dessa ressalva? Veja, essa daí eu acho absurdo. Simples assim. Por quê? Necessariamente o nome estando na CDA não quer dizer que houve investigação e com certeza não houve defesa. Né? Porque uma coisa é, se houve um processo administrativo que ele foi chamado e por isso o nome dele foi na CDA, tudo bem, ele já teve a primeira oportunidade de produzir provas, já teve na primeira... Quantos casos a gente já ganhou no CARF porque conseguiu demonstrar que ele não se enquadrava como responsável tributário. Agora, veja, ele teve a oportunidade de defesa e aí o nome dele não foi para a CDA. No caso em que o nome dele vai para a CDA, veja, qual é a diferença? Ele teve processo administrativo, teve direito de defesa. Qual é a diferença dele entrar na CDA e na execução? Nenhuma. Né? Ou seja, se ele está na CDA sem processo administrativo, não se defendeu. Se ele entra na execução direto, também não se defendeu. Então, data máxima vênia, né? Tem que haver um bom senso nisso. Por quê? Porque os ministros estão entendendo que se o nome já entrou na CDA, houve investigação. Pode até ter havido, pode até estar recheado de provas, mas ele não teve a oportunidade de se defender. Ou seja, eu estou tendo uma distorção do sistema entre o devedor que deve, para ficar redundante, né? E aquele que é chamado que ninguém sabe se ele deve. Então, não é o fato do nome dele estar na CDA, se ele entrou sem processo administrativo, que é garantia de que ele é devedor. Então, eu não vejo distinção de quem entra na CDA sem processo administrativo e quem entra na execução. Para mim, é a mesma situação. Então, eu entendo que há uma desonomia distorcida, dizer, não, se ele entrou só na execução, tem direito a incidente, se ele não entrou. Então, eu acho que precisa haver uma razoabilidade de olhar entre o concreto. Veja, isso é relação fática. Não é? O direito faz a previsão,
Mas essa previsão só se aplica no fato. E a gente vai ter que analisar o fato para ver se ele se adequa a essa norma, no sentido de preencher aqueles casos de que ele é solidário porque descumpriu lei, descumpriu contrato, etc., alguma coisa. Se ele vai ser chamado responsável porque deixou de cumprir as atividades, as ações dele no processo, etc., de inventário. Aí tem os vários casos de lá. E tem que se comprovar. Então, não é simplesmente dizer, nos casos do cento e tanto, admito. Nos casos do... Não, tudo é prova. Tudo vai ter que ser demonstrado pela Procuradoria e tudo vai ser contestado pela parte ou não. E tem alguns casos, que é uma coisa em direito tributário que eu sempre levanto. Tem alguns casos que é impossibilidade de prova. Ou seja, quando eu não fiz um fato, eu não tenho prova de que eu não fiz. Concorda? Você que tem prova que eu fiz, ou eu vou... Mas se eu não fiz, eu não tenho como provar que eu não fiz. Né? Então, tem que existir uma prova de que fez. Então, é preocupante esse tipo de decisão, quando eles colocam restrições que a lei não coloca, né? Para mostrar o seguinte, é fato, é prova. Uhum. Fato sem prova não existe. Sim. Como infração. Como infração. Uhum. Tem uma pergunta, assim, em subsequência, que é em relação à consideração dessas provas. Já no campo da própria desconsideração, se a gente admitir que o IDJ vai ser instaurado. Que é o seguinte, principalmente pensando assim nessas provas que ou são não necessariamente impossíveis, mas provas difíceis. Você acha que num contexto em que a gente tem de um lado a legalidade tributária exigindo, por exemplo, a previsão específica de uma hipótese de responsabilidade para poder imputar a terceiro a responsabilidade de satisfação de um crédito que foi ocasionado por outro, pelo fato gerador praticado por outro, e, de outro lado, tendo aquela previsão do CPC, acho que é 313, salvo engano, que dispõe sobre a distribuição do ônus da prova, que traz a regra geral, né, a quem alega deve provar, e o parágrafo 1º, que fala na possibilidade, no parágrafo 3º, salvo engano, que fala na distribuição dinâmica. Aí eu fiquei pensando, será que no bojo do IDPJ, para discutir a legitimidade passiva para responder por um crédito tributário, a Fazenda e o juiz ficam vinculados à distribuição tradicional por força do princípio da legalidade? Ou será que é possível cogitar da aplicação da distribuição dinâmica? O que você acha? Veja, antes de chegar na distribuição das provas, eu vou para quem está acusando, né? Ou seja, quem está dizendo que eu sou responsável tem que dizer, você é responsável por isso e está provado por isso aqui. Né? Uhum. Então, eu vou por esse lado. Mas você chamou a atenção, tem um outro dispositivo do CPC, eu nunca decoro, porque hoje é muito fácil, né? Bota assim, Google dá a resposta, dá qual eu acho. A memória está ficando obsoleta. Tá, eu sabia, o outro CPC eu sabia de qual salteado, o primeiro artigo, segundo, todinho, né? Mas aí hoje eu já... Mas tem um lá dizendo o seguinte, que não pode haver nenhuma decisão sobre um fato em que a parte envolvida não tenha sido chamada a se manifestar. Né? Então, é exatamente o caso. Tanto é que quando é instaurado o acidente de consideração, a Procuradoria é chamada, a pedido da parte, é chamada para poder dizer o seguinte, e aí, o que é que você diz disso aqui? Né? Então, a parte interessada que está sendo, eu digo sempre o seguinte, que isso é uma acusação, gente. Um auto de infração, uma execução é uma acusação. Você é devedor, você não pagou. Não é? E aí vamos atrás para saber. Por exemplo, eu tenho um caso de clientes que
Aí ele diz, ai, doutor, eu estou devendo porque eu declarei. A gente vai atrás, a declaração está errada. Então, ele não era devedor naquele montante, né? Então, é interessante sempre, a gente tem um trabalho muito interessante para os nossos clientes, que é exatamente o seguinte, chegou na execução, muitas vezes já pega a execução, ou então chegou para o processo penal tributário lá, né? Aí, espera aí, de onde é que apareceu isso? Eu tenho um caso que o cara já estava condenado no STJ, quando chegou para mim, eu disse, aí, ele chorando, ai, doutora, eu fui condenado. É mesmo, foi condenado por quê, né? Ah, por um crédito tributário. Isso foi mesmo. Quando eu olhei, não existia. Ele tinha sido mal defendido, tinha perdido o prazo do processo administrativo, e aí foi o penal e acabou, foi condenado. Por sorte, foi uma pena alternativa, né? Hoje, dos 5 processos dele, a gente já defendeu 3 transitados e julgado, ele ganhou, né? E os outros 2, porque foi um processo para cada tributo, RPJ, CCR, PiscoFins, e os outros vão ser a mesma coisa, também vai acabar. Você vê, e o cara está condenado. Então, essa pecha, eu acho que esse preconceito, o seguinte, tá devendo, é sonegador, e todo mundo que faz questão devendo, não é mais assim. Já teve o tempo, tem aqueles que fraudam, eu não estou falando desses, tá? Então, esses aí eu acho que não é nem difícil provar, mas tem muitos casos que a pessoa não deve porque não pôde pagar. Então, tem várias questões que são, por exemplo, nos casos de apropriação indébita, de tributo retido. Tem casos que ele não reteve. Não é? Exatamente. Então, ele não reteve, então não houve apropriação indébita, como é que ele vai responder por esse crime? Então, eu acho que tem que ter um cuidado. Em cada caso é um caso. Em direito tributário, a gente tem que analisar bem. Eu digo o seguinte, não existe fórmula nem bolo automático, né? Assim, 3 quilos de farinha, não. Você vai ter que olhar o seguinte, se todos os ingredientes da lei estão aí. E responsabilidade tributária, o pessoal lá no CTN teve um cuidado muito grande, especificar exatamente em que casos as pessoas respondiam. Por exemplo, aquele caso que fala assim, na impossibilidade de cobrar o devedor, são solidários esse aqui. Então, não é chegar e botar, tem que provar primeiro que ele não pôde pagar. Mas não, hoje bota tudo no bolo. Mas aí, voltando ao incidente de desconsideração, se ele está desde o começo, ele teve um tempo até que o processo administrativo não admitia, não sei se vocês se lembram. Dizia, não, o terceiro não pode se defender. Como? Estão sendo acusados aqui. Aí depois passou-se a admitir a defesa dele administrativa, e é importante. Foi um entendimento certeiro, por quê? Porque a partir desse momento ele pode apresentar provas. E eu já ganhei inúmeros casos administrativamente que conseguimos provar o seguinte, peraí, teve um caso, eu me lembro bem, que o terceiro era um senhor de 90 e poucos anos, e ele estava revoltado. E aí ele veio da cidade dele de carro, porque ele não pegava avião, né? Doutora, eu vou lá dizer que eu não devo esse negócio aí, que eu não tenho nada a ver com isso. Eu já tinha saído da empresa, mas o senhor não precisa. Não, doutora, não é assim que a senhora vai falar por mim, não. Eu vou falar. 91, 92 anos, ele veio de carro do interior de São Paulo para Brasília. Meu Deus. E chegou lá e levantou-se. Doutora, dá licença, quem vai falar sou eu. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Isso aí eu já tinha deixado a empresa há muito tempo. Isso foi meu sócio, sei lá. E o pessoal foi até compreensivo, né? Porque ele conseguiu falar e conseguiu demonstrar que não tinha nada. Imagine, ele, 92 anos, vai passar o nome, não teve oportunidade, vai o nome para a CDA, a gente conseguiu comprovar que ele não era sócio mais à época que das fatos, ele já tinha deixado muito tempo de ser sócio, né? E aí entrava na CDA, vão pegar os bens dele, entra na execução e ele não ia ter nenhum direito de se defender para comprovar que ele não era responsável. Porque, volto a dizer, a responsabilidade é da lei. E ainda digo mais, o próprio Supremo tem dito, em vários julgados, que nem a lei ordinária pode criar casos de responsabilidade que eles não estão na lei complementar. Né? Então, tem que cuidar muito para haver coerência. Alguém está dizendo aqui que esse problema, consequência, a causa normalmente é a má gestão da dívida pública. Agora, veja, nem sempre, tá? A gente tem que respeitar os procuradores, porque eles são advogados. Né?
Eu sempre digo o seguinte, se eu fosse advogado, o que eu faria, né? A questão é que eles têm muitos instrumentos e o judiciário é devedor, aí vai logo com aquele preconceito, né? Então, nem sempre, eu gosto de dizer, nem sempre o devedor deve, nem sempre ele, quando deve, deve de má fé, e nem sempre, quando ele deve, ele está querendo fugir da obrigação. Nesse ponto, a Procuradoria tem alguns instrumentos que eu acho muito interessante, que a gente está usando também, está no CPC, que é o NJP, Negócio Jurídico Processual, né? Ele é importante porque dá margem para você chegar lá o seguinte, ó, estou devendo, agora mesmo eu estou com um caso que a gente está tentando negociar, a empresa deve uma coisa enorme, é um caso de interpretação de aplicação de lei, e a gente está dizendo, olha, não tem como ela dar, ela não vai ter jamais bens para cobrir isso, não tem dinheiro que pague o seguro-garantia, e aí como é que fica a empresa? Sem possibilidade de se defender, fica sem certidão negativa. E aí veja as consequências, sem certidão negativa, ele não pode fazer negócio, e fazer negócio atinge a atividade dele. E o que a gente diz, esse cara nunca deveu nenhum imposto, só está devendo isso aqui porque foi uma divergência de interpretação. E nesse ponto, a Procuradoria ela tem sido aberta a fazer NJP para que a gente possa ter a oportunidade de discutir com mais tranquilidade. Então, a gente tem que realmente apelar para o bom senso, tanto da Procuradoria, do juiz, dos ministros, dos desembargadores, né, para realmente identificar os casos de responsabilidade tributária de acordo com o CTN e também assegurar sempre o amplo direito de defesa, né? Em igualdade de condições do terceiro com o devedor. E, para isso, o melhor instrumento realmente é o incidente de desconsideração. Tá? Por quê? Porque ele, antes de haver qualquer ato mais forte, ele é chamado para se defender, se ele tem provas, se for o caso, ele tiver prova, ótimo, se não, ele, antes de se defender do débito, ele vai provar que ele não pode haver sujeição passiva dele. Professora, eu sinto que existe também, né, uma deturpação dos conceitos trazidos com o objetivo de se tentar conseguir a educação tributária de qualquer forma, né? Então, por exemplo, a própria... você citou a questão penal, que eu acho que é um dos braços que a gente vê constantemente, representações fiscais para fins penais em casos de multa agravada existem. Ou seja, não existiria questão penal ali, você está utilizando o braço do penal como forma extra de atuação do contribuinte. E essa questão do redirecionamento da execução fiscal, seja tentando forçar uma barra com relação ao artigo 135, né, a tal violação ao contrato, à lei, etc., seja tentando redirecionar sem o incidente, sem o IDPJ, a gente verifica, inclusive, na própria hipótese de solidariedade por interesse comum, que o STJ já caracterizou que essa solidariedade ela se pauta em um interesse que tem que ser jurídico e não econômico, e aí entra a questão do grupo econômico, né? Que também vem à baila nessa discussão. Então, eu queria ouvir um pouco da senhora agora, já nesse final da nossa live, qual a sua visão com relação a esse procedimento de interpretação que, de certa forma, transborda, né, aquilo que está escrito na legislação, causando insegurança jurídica e levando a mais litígio, né? Tanto é que o contencioso tributário, hoje criado, existe aquela pesquisa que saiu pelo CNJ, que contratou o INSPER para esse fim, uma pesquisa até bastante rica, traz aí que nós temos um contencioso tributário que ocupa hoje 78% do PIB, cerca de 5,3 trilhões de reais. Então, assim, um volume absurdo, e muito desse volume é causado, como você tem trazido aqui nos exemplos, divisão de interpretação jurídica, que é absolutamente válido, eu penso de uma forma, o fisco pensa de outra, mas também situações onde eu forço uma barra na interpretação da norma para eu poder justificar uma garantia maior ao crédito. Como a senhora vê essa questão? Veja, é interessante que tem que se analisar que, por exemplo, eu já fui da Receita Federal, naquele tempo o contribuinte declarava e aí pagava. Hoje tudo, não. O contribuinte vem a lei,
ele lê, né? Interpreta, claro que ele vai interpretar da melhor forma para ele, e aí anos depois vem um físico e diz o seguinte: ah, peraí, você interpretou do jeito que eu não gostei, então vou lhe autuar. Né? Então veja a origem desses débitos. Né? Porque na realidade, grandes débitos, o que é que acontece? Não são de sonegação grosseira, não. Hoje é muito forte a questão de interpretação divergente. Né? Então, o que é que acontece? O STJ, nesse caso do interesse comum, é muito interessante. Né? Porque o que é o interesse comum? É jurídico. Né? Ou seja, não é o simples fato de ser comprador e devedor que os dois têm interesse comum, não, pelo contrário, eles têm interesses antagônicos. Né? Então, e aí eu fico assim, eu não gosto de usar a palavra preocupada, né? Assim, eu fico em alerta, né? E preocupação não dá felicidade. Então, o negócio é, eu fico em alerta com as decisões do judiciário. Há uma tendência nos últimos tempos fiscalista. Você pode ver que as próprias decisões do Supremo, ele está fazendo uma reforma tributária sem mudar nenhuma lei. Né? Então, isso aí, a gente como jurista, como estudioso, como formador de opinião, e aí eu não digo como advogado, porque como advogado a gente vai tentar achar argumentos para defender o cliente. Mas como jurista, realmente eu fico em alerta da forma como estão sendo conduzidas essas decisões, porque elas têm toda uma repercussão na economia, nas atividades econômicas. E você colocou aí, a gente tem a quantidade de litígios que não vão ser resolvidas por essa pretensa reforma tributária que eu acredito que não vai passar, nem não vai passar mais. Né? Por quê? Porque nós vamos aumentar os litígios. Exatamente. Temos uma insegurança jurídica nessas interpretações e, por meio delas, o que é que acontece? O contribuinte está sendo penalizado. E aí, não só o contribuinte, como o terceiro, que não tem nada a ver com a história, ele está sendo chamado. Tem esse parecer da Procuradoria, que eu digo que deveria ser revisto, porque não tem fundamento legal para a Procuradoria inscrever alguém na CDA sem ter tido um processo administrativo. Por quê? Porque com isso ela está lançando. Ela está fazendo um lançamento de tributo, está dizendo... Porque, veja, quando se faz uma cobrança de tributo, é um lançamento. Ou ele é no auto-infração, ou inclusão na CDA. Eu estou lançando o seguinte, bom, o que é o lançamento? Identificar o sujeito passivo, o débito devido, é claro, está sendo identificado o sujeito passivo. E esse sujeito passivo está entrando sem ter oportunidade nenhuma de se defender. Né? Então, e com isso também, eu entendo que essa portaria fere, né, a lei, como também a súmula 435 do STJ, que diz assim, em caso no caso que ele sai do estabelecimento sem comunicar, aí no caso já há um redirecionamento. Né? Isso também eu entendo que depois do incidente de desconsideração, essa súmula tem que ser revista. Né? Por quê? Porque quando ele diz assim, fechou o estabelecimento, pode redirecionar, ele está autorizando o quê? Um caso que não está previsto na lei complementar, no CTN, e um caso que pode não ser verdade. Então, esse caso de desconsideração ele é muito fático, como vocês mesmos já disseram. Então, tem que haver prova. Mas o fato da própria Procuradoria botar a prova para colocá-lo na CDA não retira o amplo direito de defesa dele se defender ainda antes de chegar ao judiciário. Então, já que quer isso, então vamos botar uma fase de defesa na Procuradoria, né, para que o contribuinte possa argumentar em contrário e evitar. Porque o judiciário às vezes é bom, mas às vezes é ruim. No caso da execução, na execução fiscal, ela não é boa. Por quê? Porque já dá todo o poder de força para o fisco de fazer restrições, requerer restrições, entrar com medida cautelar fiscal. Né? Imagina, o terceiro entra e vende um bem. Aí pode ensejar uma medida cautelar fiscal e no final for comprovado que ele não tem nada a ver com a história. Né? Então, por isso que eu acho importante e defendo com todas sim um incidente de desconsideração para que seja produzida
a prova, que seja oportunizada a defesa, para que seja garantido o direito fundamental, que é o amplo direito de defesa. Excelente, professora Marielbe. Olha, eu queria agradecer pela sua disponibilidade aqui, por essa 1 hora, às 21 horas, né, no dia de hoje, depois de um dia bem agitado, que você já participou. Hoje é a terceira, hoje é a terceira. Não, eu sou sua fã. Pra você, só você. Muito produtiva. Realmente. A live vai ficar salva, estão perguntando aqui. A gente vai deixar essa live salva. Você que entrou agora no finalzinho e tal, vai ter condições de rever a live. Reveja, porque a professora Marielbe aqui trouxe excelentes considerações para a gente pensar aí nesse incidente de consideração da personalidade jurídica. Professora, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Tati, obrigada por ter participado da live. Pessoal, obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Eu quem agradeço a vocês a oportunidade, né? Em comemoração à Semana da Mulher, ao mês da mulher, né? E eu acabei agora uma live muito interessante com as 5 presidentes da OAB eleitas, né? Foi um debate maravilhoso, né? Pela primeira vez em 92 anos da OAB, nós temos 5 presidentes regionais eleitas, né? E agora nós temos aqui essas 2 mulheres com tributário em jogo, né? Que já vem pela 2ª edição. E sempre é um prazer enorme estar com vocês. Pena que não é pessoalmente aí no Rio de Janeiro, que aí era bem melhor. Em breve vamos marcar, professora, com certeza, pessoalmente aqui. Eu agradeço. Parabéns a todas as mulheres, né? E que mais mulheres se encorajem a fazer movimentos e se posicionarem, entrarem na discussão, entrarem no jogo, né? Para poder a gente trabalhar cada vez mais pelo nosso pelo direito tributário, pelo aperfeiçoamento, por uma tributação, etc. Obrigada, gente. Beijinho para vocês. Gente, subscreva tudo. Muito obrigada, professora. Aproveito aqui para agradecer novamente a você pelas todas as reflexões e esclarecimentos. Eu acho que foi incrível, superou todas as expectativas. É um tema muito instigante, relevante. Ele tem ali uma aplicação prática muito importante e a abordagem foi incrível. Então, agradeço muito por isso. Agradeço novamente pela representação que você é no mercado jurídico tributário, por ser exemplo para a gente. E, com certeza, o mercado tá crescendo em mulheres tributaristas. Estamos crescendo e estamos conquistando melhores posições que antes a gente tinha. Durante muito tempo já tinham muitas mulheres no direito tributário, mas elas estavam só no operacional e não apareciam nem na academia, nem nos quadros de sociedade, e agora isso está mudando pra caramba, e é por conta de mulheres como você, que são tecnicamente absurdas, né? Então, muito obrigada, gente. Acho que a gente começou a Semana da Mulher Tributarista com o pé direito. Muito bem. E tem mais, né? A semana segue. Obrigada aí, olha, um monte de homem elogiando, tudinho. Obrigada a todo mundo que ficou até agora, 10 horas, para nos assistir. Né? Tchau. Beijo, obrigado. Tchau, obrigada. Beijo, tchau, boa noite.